Disciplinador? Sim. Trabalhador? Sim. Sacrifício? Sim. Todas palavras que são colocadas por Ricardo Sapinto como provas de sucesso de um clube que precisa voltar a vencer. Mas técnico do Vasco vai falar nesse AVNews sobre uma característica que até então pouco falara. A questão de ser muito amigo, de ser, acima de tudo, um grande paizão. Ele quer ver o Vasco feliz, quer ver seus jogadores felizes e quer, acima de tudo, fazer a torcida cruzmaltina parar de sofrer. Tá na hora de abrir um grande sorriso. Vamos falar do dia do novo treinador do Vasco, da preparação do time que joga domingo em Porto Alegre. Quem vai jogar no Beira-Rio? Vamos falar também do retrospecto, um jogo extremamente equilibrado, e da base do Vasco, que tem mais um final de semana extremamente atribulado. Além de reforços, regularização dos novos jogadores e também do novo treinador, muitas notícias num AVNews com muita, mas muita coisa para contar para você. A gente volta já já. Na sexta-feira ela anda sempre serelepe. Calma, guitarrinha. Calma, vem cá, meu amor, vem cá, vem. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Aliás, você curte todos os nossos vídeos, muito obrigado pela audiência, pelos números, não só no AVNews, como também no Bom Dia, como em todos os vídeos do AV+, nas lives, também no nosso pré-jogo, no nosso pós-jogo. Temos aqui uma enorme responsabilidade pelo público que alcançamos, mas sabemos que isso é fruto de um trabalho. E vamos continuar, porque o Vasco merece sempre isso, com isenção. Merece, acima de tudo, uma tribuna que a gente possa discutir, que a gente possa perguntar o que a gente quiser. Como foi hoje a entrevista do técnico Ricardo Sapinto, a entrevista coletiva que acabou agora há pouco. E nós, com muito orgulho, participamos dela. Diante de todos os grandes veículos de comunicação, estávamos nós lá. Muito obrigado ao clube por essa honra e por essa oportunidade. E não deixamos de fazer a nossa pergunta, que é uma pergunta muito importante, para tirar um pouco dessa imagem que foi criada de Ricardo Sapinto. Mas antes, vamos falar do dia do treinador. Ele hoje pela manhã estava no Facebook do Vasco da Gama, numa entrevista feita, e nós vamos pensar uma resposta dele. Porque me parece uma pessoa que está muito feliz aqui. Eu ontem pude conversar com o VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, e disse a ele: Zé Luiz, o que você espera do Ricardo Sapinto? E ele me disse: espero que ele seja muito feliz, que ele traga muita felicidade. No caso, Ricardo Sapinto passou essa imagem de estar feliz, de estar realizado, de vir para cá. Poderia estar no Panathinaikos da Grécia, recebendo em euro, mas preferiu vir para o Brasil. E deixou bem claro isso hoje na coletiva que agora há pouco terminou. Você pode curtir, o card da Vasco TV está passando aqui em cima. Ele deixou bem claro, não seria pandemia, não seria a Covid-19 que me impediria de vir para cá. Estou aqui pelo desafio, pela alegria de poder treinar o Vasco. Já falou isso ontem e ratificou isso hoje. E a gente sente isso nesse depoimento, quando perguntado sobre o sentimento de estar no Vasco, de estar no Brasil, como português, estar treinando um clube de colônia portuguesa que foi alavancado pelos portugueses. Ouça só o que fala Ricardo Sapinto sobre o fato de estar hoje no Vasco. É uma honra, é um orgulho muito grande. Eu identifico muito com o Vasco, sempre me identifiquei. Adoro o vosso país, adoro o Brasil. Aliás, somos irmãos, não é? Somos praticamente irmãos, falamos da mesma língua, entendemos na perfeição. Tenho muitos amigos brasileiros em Portugal, tenho muitos amigos também a viver cá, portanto sinto-me em casa. Agora, sem dúvida nenhuma, a minha maior tristeza era não poder triunfar ou não ajudar o clube a conseguir os êxitos que merece. Por isso eu vou, como disse, dar o que tenho e o que não tenho para arranjar soluções para que a equipa consiga mesmo chegar a um nível e na classificação que merece, apesar de sabermos que nos últimos 8 anos só uma vez é que estivemos abaixo do 10º lugar,
Peço paciência também à torcida, tenham paciência. O trabalho com cabeça, tronco e membros, um trabalho sólido, um trabalho fundamentado, não aparece em meia dúzia de dias, em 2 ou 3 semanas, mas algumas coisas vão aparecendo. Agora é preciso tempo para, quando existe uma ideia de jogo bem definida, quer no nosso processo ofensivo, quer no nosso processo defensivo, as coisas precisam de algum tempo, apesar de nós sabermos que tempo também não temos, porque não chegamos ainda à primeira metade do Brasileirão, mas enfim, para nós todos os jogos serão finais a partir de agora. E é isso que os jogadores quero que entendam desde o início. A minha exigência vai ser muita, primeiro comigo e depois com eles, logicamente. Irei dar o exemplo primeiro para que eles também acreditem no meu trabalho e percebam. Agora vamos trabalhar muito. Vai ser muito duro, vai ser muito exigente, mas sei que no final vamos vencer todos juntos. Mas a imagem que passa, e sempre passou, ele deu um soco em Lee Edson, ele agrediu fulano, ele quando o jogador era muito intempestivo, muito cabeça quente. A imagem qual é? De uma pessoa que não tem muito equilíbrio, muito nervosa, que briga demais. Como treinador, talvez seja disciplinador em excesso, seja uma pessoa muito dura. Ele deixou claro nessa entrevista do Facebook, e você também deve ir lá no Facebook do Vasco, que algumas palavras são bastante claras para Ricardo Sapinto. Trabalho, sacrifício, vontade, disposição, honra, lutar. São palavras que ele coloca muito dentro do seu vocabulário. Admite que o tempo é curto, admite que pode mudar sim, mas talvez tenha que demandar um maior tempo. Admitiu na entrevista coletiva hoje também que conversou com treinadores brasileiros sobre a questão do tempo e também com treinadores portugueses sobre a questão do tempo. Tem muitos amigos aqui no Brasil. Soube também através de uma pergunta feita por um companheiro na coletiva de Jesualdo Ferreira, que foi treinador do Santos, que deu uma entrevista hoje deixando bastante claro que o problema do Brasil é a falta de tempo. Ele sabe de tudo isso. Precisa dar resultados. E vai tentar num trabalho hercúleo, disse ele, de muita força, muita determinação. Deixou até uma expressão no ar. Os jogadores vão sofrer, mas vai valer a pena o sofrimento. Então toda essa imagem cria no Ricardo Sapinto uma pessoa de muita volúpia. Mas a gente teve uma informação na última quarta-feira de um grande amigo dele, Marco Aurélio, o matemático, grande zagueiro do Vasco, campeão brasileiro naquele timaço de 1989, que participou do Aveniza ao vivo aqui com o Emerson Rocha e com o JP Scofano. Nós fizemos essa pergunta a ele sobre essa questão do temperamento do Ricardo Sapinto. E o Marco Aurélio foi bastante claro. Não, ele pode ser disciplinador, mas ele é Ricardo Coração de Leão porque ele tem um coração enorme. Ele gosta de abraçar os companheiros, gosta de estar junto dos seus, gosta de proteger, é um verdadeiro paizão. E nós levamos essa pergunta coletiva ao técnico Ricardo Sapinto, que com certeza gostou de responder, porque chegar com uma imagem de alguém que vai dar porrada em alguém, vai agredir alguém, para alguém que não é assim sempre, é duro, é disciplinador, mas acima de tudo é agregador. E olha, ele escreveu um artigo para o jornal A Bola. Provavelmente na semana que vem a gente vai ter esse artigo aqui, mas você pode procurar na internet o site da Bola, abola.pt. Ele fez um artigo de capa, você está vendo aí a capa lá embaixo. Está lá o artigo sobre liderança, o que é ser líder. Vamos ouvir então o técnico do Vasco sobre essa questão. Disciplinador ou paizão? Ou os dois juntos? Que Ricardo Sapinto vai comandar o nosso Vasco. Flávio, boa noite, muito obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira, em que me perguntou do Marco Aurélio, o Marcão, como eu lhe chamo, é um amigo de longa data, foi meu colega no Sporting, jogamos muitos anos juntos. Um tipo excepcional, com um comportamento excepcional, exemplar dentro e fora do campo, e depois de uma serenidade e de uma forma de estar inexcedíveis e exemplares. Por isso é que ficou o meu amigo para a vida, por isso mesmo. A nossa relação não foi só dentro do campo, muitas vezes não conseguimos ser amigos de todos e não temos tempo para nos conhecer. Com ele não, foi além do campo. Chegamos a falar de tudo, religião, enfim, tínhamos conversas extraordinárias, e ele próprio era um equilíbrio para mim, que eu sempre fui uma pessoa emocional,
ele era mais velho e enfim, eu era uma pessoa que ainda sou hoje, mas que na altura vivia, era bem mais novo, vivia muito o jogo, era também, enfim, queria sempre muito ganhar, não conseguia muitas vezes nem jantar quando perdia, enfim, ele ensinou-me também a perceber que o jogo é o que é e que desde que nós façamos a nossa parte, não podemos fazer nada mais e temos que aceitar como é que ela é, porque do outro lado também estão outros que também querem ganhar e às vezes é isto. E portanto, fico muito satisfeito com as palavras que ele dirigiu. E em relação à minha liderança e ao meu relacionamento também com os jogadores, eu sou um líder democrático normalmente, não sou autocrático, mas também não sou laissez-faire. Para mim liderar é das coisas mais difíceis, liderar pessoas não só ao nível do futebol, mas a nível também empresarial. E talvez seja o segredo muitas vezes hoje em dia da maior parte dos treinadores. É algo, eu fiz uma dissertação na faculdade sobre liderança, tive a felicidade de estudar muito essa matéria e portanto aprender muito. Uma das situações que eu gosto muito de utilizar é o relacionamento parte dos jogadores. Quanto mais conhecemos os jogadores e quanto melhor soubermos como é que ele se sente e o estado de espírito dele e o contexto em que ele vive, mais perto estamos de podermos ser assertivos naquilo que é a nossa conversa e de entender os próprios jogadores. E portanto, eu tenho algumas estratégias que também utilizo para perceber rapidamente com quem é que eu estou quando não conheço, que é o caso, o jogador, em tudo, no seu lado social, no seu lado profissional, saber ao máximo dele. E depois, na minha relação com a equipa, tento estar próximo, porque eu entendo que eles querem ganhar tanto como eu quero ganhar e portanto nós somos uma família, eu faço a minha parte, eles fazem a deles. Claro, tem que haver uma liderança, tem que haver alguém a ditar o rumo e o caminho, que é a minha responsabilidade, mas também não gosto de ser um líder autocrático ou não quero que me sigam porque sim, quero que sigam fundamentalmente porque acreditam naquilo, na mensagem que eu lhes dou. E portanto, gosto de recompensá-los sempre e muitas vezes é com um abraço, outras vezes é com uma palavra, é com um detalhe, recompensá-los, principalmente ajudá-los em momentos menos bons, principalmente quando existem às vezes erros durante o jogo. Não gosto de os penalizar, não gosto de os abandonar, gosto de os ajudar assim depois no dia seguinte a melhorar e a manterem-se fortes e a acreditarem que foi uma situação e portanto gosto de ter esta relação com a minha equipa. Agora a minha forma também de liderar e de saber de estar no futebol também com eles é aquela liderança também transacional. Acredito também muito de que todos nós queremos muito, mas nada na vida se consegue sem sacrifício. Nesta profissão em que nós temos a felicidade de termos sido os eleitos em milhões e milhões de pessoas, porque há milhões que queriam estar na minha posição e milhões que queriam estar a jogar no Vasco, nós temos que sacrificar-nos muito. E agora é hora de trabalhar, de sacrificar, para poder colhermos os frutos que bem queremos e que se calhar e que merecemos e que vamos merecer, logicamente. E no próximo bloco, vamos falar sobre o time do Vasco, que vai jogar domingo em Porto Alegre e pode sim ter novidades. O técnico Alexandre Gracieli, que hoje esteve com Ricardo Sapinto, comandou mais um treinamento na parte da tarde hoje em São Januário, sob a observação do treinador, da comissão técnica, e não tem ainda uma equipe definida, pelo menos para o público, mas não dá para mudar muito daquele time que perdeu para o Flamengo e fez até um bom jogo. Ele não vai ter Caio Tenório, suspenso, com o terceiro cartão amarelo, e a dúvida na lateral direita. Será que volta Iago Pikachu? Ou será que Carlinhos, que terminou o jogo na lateral direita, vai ser essa opção? Se Carlinhos entrar na lateral direita, quem entra no meio? Juninho? Será que Juninho está liberado? O departamento médico não quis informar ainda sobre a condição do atleta, mas pode ser que Juninho esteja liberado. No restante, o time não deve mudar muito.
Deve apenas mudar a questão de força, de vontade, de tentar ainda mais. Fez um jogo de muita disposição contra o Flamengo, mas vai enfrentar o segundo melhor time do Brasil, o vice-líder do Campeonato Nacional, o Internacional de Porto Alegre, do argentino Kudê. Fernando Miguel deve ser o goleiro. Na lateral direita, Iago Pikachu ou Carlinhos. Miranda, Leandro Castan e Henrique na lateral esquerda. Andrei seria o primeiro volante. Carlinhos ou Juninho no meio de campo. Marcos Júnior e Martim Benítez. Na frente, Germancano e Thales Magno. O Vasco da Gama que tem como jogadores pendurados o meio-campo Felipe Bastos e os atacantes Gabriel Peck e Guilherme Parede. Outro jogador que participou da atividade hoje, já esteve ontem com o grupo, foi Colo Gil, Leonardo Gil. Jogador que já a gente vai falar sobre a condição de jogo dele, da regularização, não só dele, como também do técnico Ricardo Sapinto. O Vasco da Gama que enfrenta o Internacional num verdadeiro tirateima. Olha, é muito equilibrado esse clássico, essa retrospectiva. Já jogaram uma final de Campeonato Brasileiro em 1979. Vamos ouvir então essa questão da retrospectiva, porque é impressionante, o equilíbrio é muito grande. E um detalhe, o Vasco ano passado não perdeu para o Inter no Campeonato Brasileiro. Venceu em São Januário e ganhou em Porto Alegre. Venceu em São Januário por 2-1 e 1-0 em Porto Alegre. Mas vamos então aos números do confronto Vasco da Gama e Internacional. Vasco e Internacional já se enfrentaram em 70 confrontos. O Internacional leva vantagem, tem 28 vitórias. O Vasco tem 26 vitórias, são 16 empates. O Vasco marcou 100 gols. O Internacional marcou também 100 gols. No último confronto, o Vasco venceu por 1-0 no Beira-Rio, gol de Marrone. No jogo do turno, o Vasco venceu em São Januário por 2-1. E o Inter, o nosso adversário? Está chegando da Rádio Grenal de Porto Alegre o querido Luciano Coimbra. Grande Luciano, um dos grandes comunicadores do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, com os detalhes do Internacional de Porto Alegre, que vem motivado, vem de uma grande vitória em cima do Sport em Recife por 5-3, vice-líder do Campeonato Brasileiro e vem babando para cima do Vasco. Conte-nos as novidades do Colorado. Fale daí, Luciano. Fala, Flávio. Tudo bem? Como é que tá? Prazer em estar conversando com vocês aí do Atenção Vascaínos. Luciano Coimbra, comunicador da Rádio Grenal aqui de Porto Alegre, vim para falar do Internacional. Internacional que enfrenta o Vasco nesse domingo, já buscando a 4ª vitória consecutiva e com isso a liderança do Campeonato Brasileiro. Em função de outros resultados paralelos, a possibilidade do Inter ser líder na próxima rodada é bastante grande caso vença o Vasco da Gama, e essa é a intenção do Colorado. O Internacional deve ir com algumas alterações para a partida deste domingo, diferente do que ocorreu na partida de quarta-feira contra o Sport Recife lá em Recife. Rodinei deve ser mantido na lateral direita do Internacional em função de Heitor ainda estar entregue ao departamento médico. Zé Gabriel, que foi poupado, mesmo atuando alguns minutos na partida contra o Sport Recife, e acabou sendo poupado de atuar o jogo inteiro, mas deve voltar na vaga de Rodrigo Moledo. Pelo lado esquerdo, aí sim a maior dúvida do técnico Eduardo Cudê. Joga o Wendel ou joga Moisés? O Wendel que teve atuação na partida contra o Sport Recife, vem mostrando boas partidas quando atua pelo lado esquerdo. Então essa é uma dúvida que o técnico Eduardo Cudê tem para ver quem compõe a lateral esquerda do Colorado. No meio-campo, a manutenção de Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, e Bosquilha segue sendo desfalque. Deve aparecer Marcos Guilherme na mesma montagem de meio-campo do Internacional na partida de quarta-feira contra o Sport Recife. Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick. No ataque, Thiago Galhardo, que é o artilheiro da competição e também o artilheiro do Internacional, deve voltar após ter também ganhado uma preservação, atuou também alguns minutos na partida de quarta-feira contra o Sport Recife, mas deve voltar a ser titular do time do técnico Eduardo Cudê. O seu companheiro de ataque é que provavelmente acabe mudando. Yuri Alberto deve ganhar a vaga de Abel Hernandes no comando do ataque colorado. Se eu pudesse contar para vocês um time, provável time do Internacional para essa próxima partida, seria
Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Wendel ou Moisés, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick, com Thiago Galhardo e Yuri Alberto. As informações do Internacional foram comigo, Luciano Coimbra, comunicador aqui da Rádio Grenal de Porto Alegre. E um grande abraço para ti, Flávio, e para toda a audiência do Atenção Vascaínos. Vai apitar o jogo de domingo? Esse carinha aqui, ó, Braulio da Silva Machado. Vai estar na bandeira 1, Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos na bandeira 2. Voltaram a escalação completa hoje. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, tá aqui o rostinho dele. E auxiliares de VAR, ficam os caras ali também dando palpite. Estarão William Machado Steffen e Johnny Barros de Oliveira. Que as broncas que o Vasco andou dando, reclamando, possam fazer efeito. Ninguém quer favorecimento não, mas não dá para olhar para cima da tabela e pensar, não dá para prejudicar esse, e lá embaixo pode. É tudo igual, gente, tudo igual. Chega do Vasco ser o clube com o maior número de prejuízos por decisões do VAR. É incrível isso. E não é choro não, é realidade, são fatos, são números. Nós vascaínos queremos jogo à vera. Chega de enrolação com esse tal do VAR. Domingo, como diz o Emerson Rocha, ó, para todos vocês, olho vivo, hein? Tô de olho em vocês, hein, rapaziada? Sobre a regularização de Leonardo Gil e do técnico Ricardo Sapinto, as informações de hoje são as seguintes. Leonardo Gil estaria em condição de jogo se o Vasco jogasse no outro domingo, mas o Vasco não vai jogar. O Vasco teve antecipado o seu jogo contra o Corinthians, que será no meio da semana, e vai jogar somente no dia 1º de novembro contra o Goiás em Goiânia. Para esse jogo, Leonardo Gil estará pronto, liberado para atuar. Para quarta-feira não há a mínima condição. Hoje já se começou a correr atrás da documentação do jogador e ele, como eu disse, somente para depois, na outra sexta-feira, ele já deve estar no bid da CBF. Quanto ao Ricardo Sapinto, segunda-feira, ele, os dois adjuntos e também o preparador físico estarão entrando na tramitação enorme aí, na questão de regularização do visto. A ideia é que em 10 dias eles estejam aptos e, nesse caso, também para o jogo do Goiás em Goiânia, ele deve estar apto, assim como toda a comissão técnica. Mas Ricardo Sapinto já vai estar domingo em Porto Alegre, já vai estar junto com o grupo, segunda-feira já vai comandar os treinos, só não vai poder estar na beira do campo no jogo contra o Corinthians. Mas, a partir do jogo com o Goiás, ambos, não só Ricardo Sapinto como Leonardo Gil, estarão prontos para exercer a sua atividade e a sua profissão. Sobre a questão dos reforços, o novo técnico do Vasco vai ser muito importante agora para dar sinal verde ou sinal vermelho. É o que eu pude sentir. Hoje falei com Jober Andrade, um dos empresários do Meia Patrick. A coisa estava muito bem adiantada, mas Jober disse, dependemos do ok de Ricardo Sapinto. Outra situação, Valência. Também ninguém posicionou a respeito disso. Se espera uma definição por parte do treinador. O mesmo acontecendo com o Latif Blessing, da mesma forma. São 3 jogadores que vão passar pelo crivo, porque Ricardo Sapinto disse, inclusive hoje, nessa entrevista que fez para a Vasco TV no Facebook, foi publicado no Facebook do Vasco, que o grupo é demasiado, foi usada essa palavra. São 35 atletas, é muita gente. Ele não consegue passar para todo mundo, tem gente que vai ficar longe, por isso ele prefere dar uma enxugada. De repente, ele vai enxugar o elenco para depois sim pedir reforço. Mas nesse momento, essas 3 situações estão em compasso de espera. Em relação ao Martim Benítez, falei rapidamente hoje com o Adrian Castellano e ele me disse, não tenho nenhuma novidade, estou muito ocupado, mas as coisas vão andar e estão andando. Recebi uma informação de que o presidente Alexandre Campelo poderia ir à Argentina já nesse final de semana e depois voltar direto para Porto Alegre para o jogo do Internacional. Conversei com ele e ele me disse, não procede, não vou para a Argentina nesse final de semana. Semana que vem sim, no sorteio da Sul-Americana para os jogos da próxima fase da Sul-Americana, é bem provável que aí, depois de ir até o Paraguai, o sorteio sendo feito na sede da Conmebol, o presidente do Vasco, Staff Cruz Maltino, possam ir até a Argentina discutir com o Independente a questão da compra dos direitos federativos do Ben 10, o Martim Benítez, para o Vasco da Gama. Olha só o recado que eu tenho para você. Um novo parceiro do canal Atenção Vascaínos que, olha, vale a pena você visitar.
Curte aí. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. E para concluir esse AVNews de hoje, duas informações. Uma informação e uma lembrança. A informação em relação à base do Vasco. Até o momento em que gravávamos esse vídeo, não tínhamos ainda a informação se o paraguaio Matias Galassa estava incluído na inscrição do BID. Nós entramos em contato com o Departamento de Registro do Vasco na parte da tarde e fomos informados que dependia do envio da Federação Paraguaia. Até na CBF o jogador já estava com o contrato. Se não entrou hoje, pode ser que nesse momento tenha entrado, a gente está gravando o vídeo um pouco mais cedo, ele jogue no final de semana. Se não, a partir de segunda ou terça-feira ele estará ok e já vai ser reforço do Vasco. O Vasco, que está viajando com a sua delegação sub-20 de Santos para Chapecó, joga domingo em Chapecó, pelo Sub-20 e pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, que tem uma agenda lotada, hein? Vai ter no domingo também jogo contra o Resende, Sub-20, 10 horas da manhã, no Arte Sul, na Taça Rio de Janeiro, e joga pelo Sub-17 amanhã contra o Atlético Mineiro, às 3 horas da tarde, no Arte Sul. E a lembrança é uma lembrança que, apesar da derrota, mas vale a pena, porque em 1999, num 16 de outubro, nós estávamos celebrando a participação do Vasco como o primeiro time brasileiro a jogar uma final de Mundial de Clubes de basquete. Jogávamos contra o poderoso San Antonio Spurs, do grande Tim Duncan, que naquela partida em que o San Antonio venceu o Vasco por 103-68, ganhando ali a McDonald's Cup, que era o campeonato mundial, o Vasco da Gama de Charles Bird, de Alexei, de Vargas, de Rogério, de Demétrios, de Hélio Rubens, mas Tim Duncan fez muitos pontos, arrebentou, jogou demais, jogava muito, o pivôzão que veio da Marinha, depois jogou na seleção norte-americana, esteve em grandes formações da seleção norte-americana, mas é uma honra para todos nós, para todos esses jogadores, terem levado o Vasco a um patamar tão alto. E a gente espera que o basquete do Vasco volte muito forte, porque o Vasco tem muita tradição no basquete. Agora, a hora do abraço. O abraço em nome da CG Segurança Eletrônica. Segurança não tem limite. Olha, você que quer dar segurança à sua casa, quer dar segurança ao seu apartamento, quer dar segurança ao seu condomínio, você síndico, veja os telefones aqui, veja também o site e o e-mail. O e-mail você faz o pedido, o site você vê as promoções. E você vai ter sempre boas promoções. O Cristiano é bom de jogo, hein? E tem muita coisa legal. Eu quero mandar um beijo muito especial para uma figurinha, uma pecinha que faz amanhã mais um ano de vida. Uma pecinha que... Você tá vendo a foto dela aí, ó. Vascaína louca, minha querida e amada filha. Fazendo mais um aninho de vida amanhã, 17 anos da minha querida Bruna. Minha filha, um beijo para você, que Deus te ilumine, que Deus te dê muita saúde e, acima de tudo, muita sabedoria para fazer as melhores escolhas. Uma delas você já fez, ser Vasco, apaixonada como você é. Muito obrigado pelas companhias, muito obrigado por acreditar, porque anda difícil sendo Vasco nesse momento, né? Tão nova, acreditar no Vasco, mas você acredita, sabe que é um sonho do seu pai ver o Vasco novamente campeão, e é um sonho seu também, seguir e trilhar esse caminho que eu sigo com muito orgulho de defender e de falar das coisas do nosso amado clube, sempre com muita isenção. Um beijo para você, um beijo no coração, muito obrigado, muito prazer ser seu pai. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Amanhã tem a nossa live galáctica com o nosso Alex Calheiros, com o nosso Vaguinho, nosso Wagner Pinto, eu, JP e Emerson, a partir de 3h30 da tarde. A nossa Mari Barata também estará até às 5 horas da tarde. E domingo a gente abre às 5h30 da tarde, às 18h15, Vasco da Gama Internacional, Inter e Vasco, no Gigante da Beira-Rio. Nós vamos abrir o pré-jogo para analisar e para ver o que o Vasco pode fazer domingo na bela Porto Alegre. Tomara que
que o Vasco volte a vencer. Nós precisamos de alegrias, como disse Ricardo Sapinto. Precisamos ter alegrias. O torcedor do Vasco merece. Está a sofrer, como dizem os portugueses. Mas o sofrimento há de acabar. Um grande abraço. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!